Muita gente confunde essas alegações, sem glúten, low carb, zero açúcares, e não é só isso não, produto sem lactose também contribui para essa confusão, porque a lactose é um carboidrato e ela é retirada desses produtos. Mas não se engane, essas coisas têm significados totalmente diferentes. Eu já vi paciente diabético que eu acompanhei comprar pão sem glúten, mais rico em farináceos, em amido, e comprar cerveja zero, achando que ia ser mais saudável. Aí a pessoa pensa que faz uma escolha saudável para ela, porque os rótulos realmente são confusos. Mas pão sem glúten não é pão sem carboidrato. Cerveja zero não é cerveja sem carboidrato. Os produtos low carb normalmente vão ser sem glúten mesmo, porque os cereais que contêm glúten são também ricos em amido. São os que a gente evita na low carb. Os produtos com o glúten obrigatoriamente vão ter ou trigo, ou centeio, ou cevada, mas o contrário não se aplica. Não significa que algo sem glúten também vai ser low carb. Na verdade, a grande maioria dos produtos sem glúten que você vê no supermercado não é low carb. Por exemplo, é sem glúten, mas não é low carb. O arroz, o milho, a batata doce, a mandioca, a tapioca, o polvilho, tudo isso é puro amido e vai elevar a glicose de um diabético. Agora eu quero exemplificar isso na prática, usando alguns exemplos de produtos do supermercado que eu imprimi o rótulo para vocês. Ó, eu vou pegar um pão de forma australiano aqui, ó. Eu não vou entregar a marca dele, mas a embalagem sugere que ele é um produto saudável, porque traz um selo vegano, né? O escrito rico em fibras, outro escrito sem glúten, mas olhando a lista de ingredientes, ó. O primeiro é amido modificado, farinha de sorgo, amido de mandioca, milho, batata, gordura de palma, extrato de malte, cacau em pó, açúcar demerara, melado de cana, mascavo. Tá, vocês já perceberam que tem 3 tipos de açúcar, né? E mais de um tipo de amido, tá? A única alegação que se sustenta nessa lista de ingredientes é que de fato é um produto sem glúten mesmo. Ele é indicado para quem é celíaco apenas, ou seja, quem quer comer um produto que não é saudável, mas quer comer mesmo assim, porque ele pode comer, porque é sem glúten, né? Lembrando que a lista de ingredientes, gente, sempre vem com os ingredientes em ordem decrescente, ou seja, os primeiros ingredientes são aqueles que a gente encontra no produto em maior quantidade. Ou seja, esse produto é uma bomba de amido, então, porque começa com amido e depois vem com açúcar. Cada unidade, ó, cada pãozinho tem 75 gramas e 28 gramas de carboidrato, quase metade. Tá? Então essa confusão entre sem glúten e sem carboidrato tem que ficar bem resolvida. Todo produto com glúten tem carboidrato em princípio, mas nem todos os carboidratos têm glúten. Então vamos fazer essa ideia de que um produto sem glúten é obrigatoriamente saudável. Agora eu vou pegar um outro produto, ó, outro rótulo impresso, e dessa vez eu vou ter que falar a marca, não tem jeito de não falar, porque o nome da marca é Low Sugar. Então ela já dá a entender que o produto é sem açúcar, né? Low Sugar, baixo em açúcar. As informações na capa é zero lactose, zero adição de açúcar, zero gordura trans e fonte de 7 vitaminas, tá? Ou seja, a parte da frente da embalagem tá cheia de informações que podem atrair pessoas que buscam alimentos saudáveis. Mas o que a gente tem que fazer sempre é olhar o verso, porque a lista de ingredientes é muito mais importante do que as alegações que vocês vão ver na frente da embalagem. E ó, lista de ingredientes, todo produto é obrigado a apresentar. Então vamos ao primeiro ingrediente aqui. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, seguida de maltodextrina de milho. Creme de milho, gordura vegetal, sorbitol, amido de milho, vitamina, tem um monte, tem 2 adoçantes naturais, tem um artificial. Tá, agora corante, aromatizador, só a química, beleza. Tá, açúcar não tem. Então nesse quesito aí estão certos. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma para um diabético, porque os primeiros ingredientes são amido. E amido e açúcar é a mesma coisa, né? É tudo carboidrato, vai elevar a glicemia da mesma forma. Então, não tem glúten mesmo, porque o amido que eles usaram foi o amido de milho. Vamos ao terceiro produto. Eu peguei o rótulo de uma cerveja zero, mas ela tá cheia de carboidrato no início da lista de ingredientes já. Realmente existem cervejas low carb baixas em carboidrato, mas há essa confusão. A cerveja zero, ela é cheia de carboidrato, gente, ela é zero em álcool. Então, eu não sei se vocês sabem também, mas no processo de fabricação da cerveja, as leveduras, elas são responsáveis por converter o açúcar em álcool. Então, ó, a uva, elas convertem em vinho, os cereais viram cerveja, mas as leveduras só conseguem fermentar açúcar, elas não fermentam amido. E é por isso que a cerveja, que é feita com grãos ricos em amido e pobre em açúcar, precisa passar por um processo chamado de maltagem. Maltagem é um processo que consiste em umidificar esses grãos para que eles comecem a germinar. E aí eles conseguem produzir enzimas que vão quebrar o amido do grão em açúcar para as leveduras
empreendedoras poderem usar esse açúcar para fazer cerveja. Só que essa quebra do amido em açúcar é parcial. Então, uma parte do amido vira açúcar e depois álcool, e outra parte fica intacta e vai estar presente lá no produto final. Por isso que o vinho seco é low carb e a cerveja não. A uva não tem amido, só tem açúcar. Então, tudo é convertido em álcool. No caso da cerveja, tem amido. Tanto que a gente chama cerveja, né, de pão líquido, não é à toa. Então, esse processo vai ocorrer apenas de forma parcial, após a maltagem. Por isso que eu digo, a cerveja zero é muito pior para o diabético do que a cerveja comum. Ela é zero em álcool, ou seja, nenhum amido presente nela foi quebrado em açúcar e convertido em álcool. Todo o amido está presente ali. Outra confusão comum feita é com a cerveja puro malte. A cerveja puro malte, ela não é low carb. Puro malte só significa que ela usa apenas trigo e cevada, que passa pelo processo de maltagem. Uma parte vira açúcar, que depois é fermentado em álcool, e elas não usam milho, arroz ou outros grãos que não passam por maltagem. Então, puro malte não tem nada a ver com conteúdo de carboidrato. A cerveja low carb, ela só consegue ser pobre em carboidrato porque eles acrescentam a amilase na mistura. A amilase é a mesma enzima que a gente tem na boca. Ela é uma enzima que quebra 100% do amido em açúcar. Então tudo é convertido em álcool. Não tem nada a ver com ser puro malte ou não. Não tem nada a ver com ter glúten ou não. Quando você estiver atrás de uma cerveja mais adequada para você que é diabético, você tem que escolher uma que tenha escrito nela low carb.